Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom... blá, blá, blá. Senhoras, senhores, senhoritas, essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfenísia Freire. Essa disciplina é Artes. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre fotografia, tá? E com a correção da atividade que tinha passado na aula passada, mais a explicação sobre um outro trecho lá da página 37, beleza? Primeiro, as respostas das 5 primeiras questões da atividade da aula passada, que são referente à apostila que eu enviei para vocês e a página 36, né? E a gente tem as seguintes perguntas. A primeira é: o que é uma câmera escura? A gente tem lá como resposta o seguinte: tratava-se de uma caixa revestida ou pintada de preto por dentro, com um pequeno orifício por meio do qual a luz de um objeto luminoso ou iluminado entra e projeta na parede oposta. A imagem e projeta na parede oposta a imagem desse objeto invertida de forma bidimensional e realista. Bidimensional são duas dimensões. Aí a gente já tinha explicado aquela ideia do 2D, 3D, 4D e tal. Que o 3D você tem como se fosse uma obra saltando ali da imagem, né, da fotografia e tal. Ou no cinema, o cinema 2D é aquele que você tá assistindo como se fosse uma tela de televisão, de computador, né? Aquela tela mais plana. 3D, ele já vai trazer uma ideia de profundidade, de que está se afastando da tela, como se estivesse saindo assim para cima de vocês. E 4D já é outra história aí que você praticamente sente o povo apertando seu pescoço lá na cena do filme, né? Então, pronto. A segunda questão, a pergunta é: qual a principal descoberta que transformou a fotografia em algo possível? A fotografia só foi possível graças à descoberta de substâncias fotossensíveis, isto é, substâncias sensíveis à luz. Também lá na explicação da última aula, da penúltima aula, em que se falava sobre o material, uma placa metálica, digamos assim, embebida um material, uma solução, e que tinha uma liga de prata por cima. Então, o reflexo da imagem, o reflexo de uma determinada imagem que estivesse batendo ali, acabaria sendo reproduzida, praticamente sendo impressa naquela placa. Foi assim que surgiu a primeira fotografia da história, lá com Nicéphore Niepce, lá na France, em Paris. Mas aí já é uma outra explicação. Pronto. Terceira questão: como foi obtido o primeiro registro fotográfico que temos conhecimento da história? É justamente esse que eu acabei de falar, do Nicéphore Niepce, em que ele usou uma placa banhada com solvente à base de óleo de lavanda, além da prata, né? E aí ele, da janela da casa dele, ele simplesmente colocou lá aquela placa para poder receber o sol batendo ali. E como essa placa era como se fosse uma espécie de espelho, né? Porque vai ter lá o reflexo, ele vai conseguir ver o que é que está lá adiante. E aí o sol, quando ia encostando nesse espelho, nessa placa que refletia aquilo que estava na frente dele, ele começava a queimar. E essa queima ia de acordo com a imagem que constava ali na frente. Então, aí a gente tem lá, à medida que recebe luz, imprimia a imagem na placa através desse reflexo, graças a essa solução que banhou a placa metálica e graças a esses sais de prata, né, que permitiam que a imagem fosse gravada lá e não saísse, graças à solução com óleo de lavanda, não saísse à medida que continuasse a receber o sol. E aí é o que a gente vai para a resposta das questões 4 e 5. Na quarta questão, a gente tem lá: por que a fotografia surgiu apenas no século XIX, se já se conheciam técnicas de reprodução de imagem em papel a partir da luz?
a gente já sabia da existência de materiais fotossensíveis há muito tempo. Lá desde o século XVI já se tinha conhecimento sobre a existência desses materiais fotossensíveis. Só que somente lá no século XIX eles conseguiram descobrir uma maneira daquela imagem que era impressa nas placas metálicas ou no papel, ele não desbotasse à medida que continuasse recebendo mais sol ou mais influência da temperatura, das intempéries, né? Sol, chuva. Tal. E aí, então, a fotografia ela só vai surgir mesmo lá no século XIX por conta disso, que é quando eles finalmente vão descobrir o uso desses materiais que são fotossensíveis, mas que consegue manter a impressão da imagem sem continuar se desgastando à medida que ele recebe mais sol. E a quinta questão, o que significa dizer que a imagem era instável quanto à dificuldade de se manter a fotografia por muito tempo? Aí está ligada justamente à questão anterior, que era instável porque ao receber mais sol, esses sais de prata eles continuavam queimando. E à medida que mais queimava, é que nem você colocar um pão no forno. Se você deixar pelo tempo certo, ele vai dar aquela douradinha, vai ficar crocante, a crocância lá do pão e tal. Mas se deixar muito tempo, o que acontece? Queima. Você vai comer pão queimado? Não vai. Né? Vai prestar para alguma coisa? Não vai. Só para jogar em seu irmão. Então, dizer que a imagem era instável, quanto à dificuldade de se manter essa fotografia por muito tempo, era justamente falar que, devido aos materiais que eram utilizados na época, não se conseguia manter a imagem existente lá na placa de metal ou no papel. Né? E a gente continua lá Pronto, da sexta até a 10ª questão, a resposta a gente vai pegando de acordo com o tempo aqui da página 37. Aí na página 37 a gente vai ter o seguinte: para tirar boas fotografias é preciso saber manipular a câmera, conhecer o funcionamento das lentes, prestar atenção à luz e ter sensibilidade e ousadia para fazer experiências. Não precisa simplesmente saber pegar uma câmera e apertar um botão. Não é somente isso. Claro, dá para tirar umas fotos legais. Os celulares de hoje em dia, praticamente eles fazem tudo isso automaticamente. Você fez uma configuração assim, botou ali, aí pronto. Já vai desfocar o fundo, já vai colocar uma cor melhorzinha, mais bonitinha. Ou então, vocês que gostam tanto de postar foto no Instagram, você tirou uma foto qualquer aí, e aí chega lá um monte de filtro, entope o Instagram de filtro, que as pessoas não sabem se você é professor Vitor ou professor Vilobaldo, né? Porque é tanta modificação que faz lá na imagem, que vocês ficam sem saber, né? Então, quando você sabe manipular uma câmera, através dela mesmo você faz, conhecendo esse funcionamento das lentes, prestando atenção à luz, à incidência da luz. Tipo, vixe, mas tá chovendo. Tipo, você precisa saber se posicionar em relação à luz. Porque se você você quer tirar uma determinada foto, mas a posição que você tá, a luz está vindo diretamente na câmera. Claro que sua foto vai ficar ruim por conta do excesso de luz que está entrando nela. Aí você tem que ter a noção de que você precisa tirar a foto invertendo, você ficando de costas para a luz. E aí, a partir do momento que você tem essa ideia, tem esse conhecimento, sua fotografia já vai ficar um pouquinho diferente. Vocês podem fazer essas experiências em casa, né? Também como tirar uma foto frente da luz, não da luz, tá, gente? Mas, tipo, você tira uma foto mais próxima, assim, com a lâmpada mesmo aqui, em cima da cabeça. Você tirar a foto assim, vai sair com uma iluminação completamente diferente se você tirar uma foto chegando um pouquinho mais para trás. Então, com a luz um pouco mais para trás, né? Enfim,
E ousadia para fazer experiências é você começar a testar. Vai testando. Essa foto fica legal aqui, não fica, vou mudar de posição, vou fazer uma outra pose, vou colocar a câmera, ao invés de frente, vou colocar de lado, vou botar para poder aparecer a pessoa somente de um lado, para ter a iluminação vindo de fora. São várias experiências que dá para fazer através da manipulação da câmera, né? Com as câmeras digitais, geramos informação visual em forma de bits. E aí, tem uma pergunta que é isso, né? O que é um fotão? Pronto. Nona questão. A informação visual gerada a partir das câmeras digitais recebe qual nome? Bits. Geramos informação visual em forma de bits, que são gravados diretamente na memória dos aparelhos. E aí tem, onde costumam ficar gravados? Na memória dos aparelhos. Hoje em dia, uma câmera fotográfica é um computador, com muitos botões e funções automáticas, mas continua consistindo basicamente em um jogo de lentes, que serve para focalizar. 10ª questão. Qual a função do jogo de lentes de uma câmera? Focalizar. O que é focalizar? Gerar um foco. Deixa eu ver se consigo fazer uma experiência aqui. Ó, aqui minha mão está desfocada. Eu estou focado no fundo. Se eu começar a modificar... É porque meu celular não é muito legal, não. Né? Essa vida de professor sofrida. Que eu não posso comprar um celular bom. Mas enfim. E aí você vai gerar um foco, que aí pode ser através desse jogo de lente, né? Tem um foco automático, vai ter no celular, que aí é só você posicionar, você vai aproximar mais determinada imagem, quando vai afastando você pode focar naquele ponto dali que está um pouco mais à frente, ou no ponto que está mais ao fundo. Aí você... onde é que está a câmera? Pronto. E aí então vai ter esse foco. Isso pode ser feito de maneira manual? Pode. No celular é um pouco mais difícil. Mas nas câmeras, mesmo aquela que você pega na mão, aquelas câmeras desse tamanho assim, você vai fazendo uma modificaçãozinha aqui, apertando o botão ali, girando uma manivela a colar, e aí você vai focar ou desfocar uma determinada imagem, né? Isso pode ser feito, os celulares, as câmeras digitais de hoje em dia têm todas essas facilidades. Então serve para focalizar, aproximar ou mesmo deformar a imagem. E um fotômetro, peraí que eu recebi um e-mail aqui, e um fotômetro, pronto, que mede a luz da cena a ser fotografada. Tem pergunta sobre o fotômetro? Tem. 6ª questão, que é um fotômetro. Fotômetro mede a luz da cena a ser fotografada. Um fotômetro, geralmente, ele não está no próprio aparelho. Provavelmente vocês já devem ter visto assim, um ensaio fotográfico que uma pessoa fica segurando um aparelhinho, mais ou menos desse tamanho assim, com a bolinha branca na ponta. Isso daí ele vai fazer a medição da luz que existe naquele ambiente, para saber qual o melhor local para você chegar e fazer a fotografia, qual a melhor posição que vai ter uma incidência menor da luminosidade e, como eu estava explicando até antes, em relação à lâmpada, né? Que aí você vai ter que escolher, vai encontrar um determinado local em que a luz ela não atrapalhe você a tirar a sua fotografia, para que você consiga ter uma melhor visibilidade, não somente da câmera, mas a forma que a luz vai influenciar também na pessoa. Okay? Se você colocar a luz bem na cara da pessoa, assim, você só vai ver um narigão, um zoião, uma testa grande, como a minha já é enorme, por isso que eu boto o cabelo para frente. Então você tem que colocar a pessoa também um pouco mais distante. Isso o fotômetro vai ajudar a ver a luz, a forma que a luz vai incidir naquela pessoa e na câmera, para que você tenha uma experiência melhor na fotografia, né? Pronto. Com a informação do fotômetro, podem ser ajustados o tamanho e a velocidade da abertura do diafragma. Tem essa pergunta aqui? Não.
que é o orifício que controla a quantidade de luz que entra na máquina a cada foto. E como é que vai funcionar isso? Aqui é um pouquinho mais complicado para se explicar. Tamanho e velocidade da abertura, vocês já devem ter visto de repente na câmera, quando você tira uma foto, ele é como se fosse um olho, né? Aí esse olho ele fecha e volta a abrir. Naquele momento que fecha foi porque ele tirou a foto. E aí você pode controlar a velocidade que ele fecha justamente para tirar essa foto. É o que dá a ideia de velocidade. É por isso que é diferente você usar uma câmera ou uma velocidade de fotografia para você tirar uma foto de alguém que está correndo e de uma pessoa que está parada. Se você usar a mesma abertura, você vai pegar provavelmente a pessoa completamente desfocada no momento que ela está correndo, enquanto que o foco vai estar muito melhor na pessoa que está parada. Se você ajustar essa velocidade para pegar aquela pessoa que está correndo e conseguir como se ela estivesse parada, quando você tentar tirar a mesma foto com as mesmas configurações da pessoa que está parada, um movimento de rosto que ela faça para o lado assim, bem devagarzinho, já vai ser percebido pela câmera. E aí vai acabar desfocando o rosto da pessoa. Então, trabalhar com a câmera, por mais que ela seja digital até mesmo, a quantidade de opções que você tem em cima dela vai ser gigantesca. Então, as possibilidades, é por isso que uma câmera que é utilizada geralmente para poder tirar foto, pessoal que gosta de futebol. Aí vocês veem que o pessoal, para poder tirar foto em jogo, eles colocam como se fosse uma luneta, né? Encaixa na câmera. Foi mal, foi meio feio isso. Ele vai encaixar na câmera essa espécie de luneta para poder ter uma aproximação maior, ter um foco melhor do jogador que está lá na partida. Pronto. Na maioria das câmeras, todos esses controles são automáticos. Elas fazem uma leitura da imagem total e ajustam a luz. Já fazem tudo isso automaticamente. Como são dotados de um fotômetro muito sensível, podem captar qualquer variação de luz, inclusive aquelas que nós não percebemos a olho nu. Tem que responder ainda a 7ª questão, né? Foi a única que eu não respondi, isso mesmo. Ah tá, o que é um diagrama na câmera fotográfica? Ih, rapaz, não era diagrama não, era diafragma. Eu me atrapalhei. Lá na 7ª questão, tem assim, o que é um diagrama na câmera fotográfica, na verdade é o que é um diafragma na câmera fotográfica. E aí o diafragma é o orifício que controla a quantidade de luz que entra na máquina a cada foto. Desculpa aí, galera. Foi mal, culpa minha. Isso aí, acontece. Então, a gente vai para lá. No visor da câmera, enquadramos o assunto a ser fotografado. O assunto a ser fotografado é a imagem em si. Tipo, eu tô aqui, mas o assunto que vocês querem fotografar não é essa cara bonita do professor maravilhoso e lindo de vocês, mas sim essa tomada daqui que não tá funcionando, viu, gente? O assunto, então, que vocês querem fotografar não sou eu. É isso aqui. Então, vocês têm que ajustar a câmera. Às vezes, só tocando na tela dela, ele faz esse ajuste automático para poder focar não em mim, mas sim nessa tomada que está aqui atrás. Isso as câmeras automáticas fazem muito melhor. Só um toquezinho na tela já é o suficiente para que você consiga focar naquilo que você quer. E aqui é porque também tem pouca coisa aqui nessa imagem, basicamente só eu, a tomada e a janela. Mas digamos que seja que você tenha várias informações na tela. E aí de repente aqui na tela vocês querem focar, sei lá, nessa caneta que está aqui em cima. Aí já tem mais informações, né? Pronto, você tem essa caneta aqui em cima e tem esse negócio daqui que eu não sei o que é, mentira, isso aqui era da mesa ali do centro. E aí vocês querem encontrar algo para poder focar. Vocês querem focar na caneta. Tocou na tela, vai fazer o foco, vai desfocar a tomada,
vai desfocar esse professor lindo maravilhoso que está aqui olhando para vocês e vai desfocar esse negócio daqui que eu não sei o nome, que é da mesa. Então, as câmeras digitais, elas vão ter, as câmeras digitais automáticas, elas vão ter essa possibilidade simplesmente com um toquezinho na tela, já é o suficiente. Então, no visor da câmera enquadramos o assunto a ser fotografado, fazendo um recorte da realidade que nos cerca. Simplesmente porque você vai escolher a imagem na qual você está querendo lá tirar a sua fotinha, né? Nesse momento é fundamental atentar para como o assunto principal está ocupando o quadro. Por mais que eu esteja colocando a caneta desse lado aqui da tela, vocês não precisam centralizar a caneta para colocar o foco, para dar atenção nela. É como se você estivesse dizendo que em todo aquele ambiente existente, naquela imagem, a sua atenção precisa estar voltada aqui, a caneta, mesmo ela estando aqui no canto. É como, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem daqui. Pronto. É como, por exemplo, lá na página 41, vocês têm essa imagem daqui. Vocês conseguem ver na imagem que existe, um campo, por aqui por trás, que existem várias pessoas neles, com barracas, árvores lá no fundo. Só que assim, ainda que não estejam centralizados, eles não estão exatamente aqui no meio, o foco nessa fotografia, o foco dentro dessa fotografia é o casal que está à frente. Tanto que a própria imagem, ela traz uma nitidez melhor para eles dois do que para o restante da foto. Essa é a ideia do foco da imagem. Você consegue criar dentro dessa imagem uma atenção voltada para aquelas pessoas que estão ali mais na frente. Deixa eu ver se eu pego uma outra imagem aqui para vocês. Tem algumas imagens que são de um campo um pouco mais aberto, mas enfim. Aí eu tenho lá, por exemplo, eu não quero usar essa imagem da página 37. Mas enfim, eu vou pegar uma outra imagem aqui, por exemplo. Interessante, aqui ó. Esse livro daqui é o do pessoal do 6º ano, tá? Mas aí você tem essa imagem daqui. A imagem que traz aqui, ela já tem uma velocidade diferente. Ela desfoca aquilo que está no assunto principal. Por quê? A ideia é você trabalhar um contexto diferente. Nesse caso daqui, é uma festa, o pessoal tem várias pessoas aqui dançando em volta, segurando as mãos, e a intenção da pessoa que fez aquela fotografia foi justamente trazer a ideia de movimento, de festa. Quando a gente pensa em festa, pensa justamente em movimento. Então, o foco ali vai ser muito mais na intenção de se fazer uma imagem que seja desfocada, uma imagem que seja sem toda essa nitidez. Enfim, vamos voltar aqui. É difícil separar fotógrafos profissionais de amadores, e mais difícil ainda dizer entre tantas imagens produzidas atualmente o que é arte e o que não é arte. Claro, com essa facilidade das câmeras digitais, muitas pessoas acabam ganhando essa oportunidade mesmo sem ter todo esse conhecimento, mas elas conseguem fazer fotografias muito boas, que parecem realmente de alguém que é profissional no assunto, né? Então, claro que você tem fotógrafos profissionais que são maravilhosos, que só de você bater o olho e falar assim, pô, esse daí, meu irmão... Mas tem outras fotografias que realmente você não consegue distinguir isso de tão boas, graças às câmeras que são utilizadas, né? Mas valorizem os fotógrafos profissionais, porque eles têm uma trabalheira da zorra. Não somente para foto, depois eles vão, além da produção, ter a edição dessas fotos, que é pesadíssimo. Conhecer o equipamento não é suficiente para produzir fotografias artisticamente relevantes. Isso é importante.
pois há outros desafios, que é a oleografia, pois há outros desafios para se obter uma boa imagem. Como revelar uma imagem parada, a personalidade de uma pessoa? Como registrar em uma fotografia a grandiosidade de uma montanha ou de um abismo? Como acertar o exato momento que uma garota decola com seu skate? Como eu falei, no momento da corrida. Como que você vai conseguir focar somente numa pessoa ali que está correndo, que está vencendo a corrida, que está numa velocidade maior, com aquele mundo de gente em volta, mas seu foco tem que ser naquela pessoa especificamente. Então, não basta somente você ter um equipamento que seja de última geração, que seja o melhor, do custo de 10 milhões de reais. Se você não tiver essa noção do que você está querendo dizer com aquela imagem, né? E pronto. Aí a gente tem até essa foto do Marcel Gauthierot, fotógrafo francês naturalizado brasileiro. Marcel Gauthierot registrou o Palácio da Alvorada na época da construção de Brasília. Percebo que está perto e longe no enquadramento, a composição entre os espaços interno e externo, o reflexo das formas curvas que cria simetria. Simetria é a igualdade de lados, né? E a presença do céu carregado de nuvens no horizonte. Tudo que consta aí, lá na página 37, nessa fotografia, foi pensada pelo artista. Não foi só uma foto aleatória que ele chegou, vou tirar. Não. Ele vai olhar, vai trazer essa ideia da profundidade do corredor, esse jogo de luz e sombra dentro do próprio corredor, a ideia de você ter uma grande abertura com pessoas bem pequenas ali um pouco mais ao fundo, as nuvens carregadas mais lá para trás, o reflexo que é feito no chão completamente encerado, o chão está todo encerado lá no Palácio da Alvorada. Essa foto, inclusive, é de 1962. Quase 60 anos, 58 anos. Quase da minha idade. Mentira, sou tão velho assim não. Então, esse enquadramento, ele precisa ser todo pensado. Vai analisar todo um contexto, a posição exata, o momento exato de você chegar e tirar essa fotografia. Então, há toda a ideia do contexto, como tinha sido falado lá no parágrafo anterior, que não basta somente você conhecer o equipamento, você tem que saber se aquilo vai ser relevante, se você vai conseguir trazer várias informações, ou a informação que você deseja passar para as pessoas que estão lá olhando a sua fotografia, né? Então, essa foi a ideia do Marcel Gauthierot, e essa é a ideia de quem busca dizer algo através da fotografia. Então, é isso, né, gente? Pronto. E eu tinha passado uma atividade também, uma atividade prática aqui para vocês fazerem lá a partir do site Eduardo e Mônica, no blog Regras de Composição Fotográfica, para vocês tirarem a fotografia, mas como eu não recebi nada de ninguém, as fotos que eu tirei também não vou mostrar para ninguém. Mas enfim, se vocês quiserem ainda me mandar, vocês me mandam aí na próxima aula, quando eu for tratar de outro assunto já, mas a gente pode voltar rapidinho só para poder falar basicamente sobre essas regrinhas de composição, terços, metades, linhas verticais e seguir as linhas. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Tchau.